o que significa buscar a Deus em primeiro lugar. Isso aqui tem sido uma coisa que as pessoas têm interpretado errado. Né? E se a gente não estudar, não se dedicar, não orar, não buscar, a gente interpreta errado mesmo, porque a linha é fina. Né? É uma linha fina. Então, buscar a Deus em primeiro lugar, qual a impressão que dá inicialmente? Inicialmente dá a impressão que, né, buscar a Deus em primeiro lugar, quanto mais na igreja, porque tem gente que tem essa ideia, quanto mais eu for na igreja, melhor. E quanto mais eu for é melhor. Quanto mais eu for é melhor? Quanto significa isso? Não tem fim, né? Então, se eu estou indo quanto mais eu for na igreja melhor, se eu estou indo no culto 8 vezes por semana, eu estou querendo ir mais, estou querendo ir 9, 10, 11, 12, né? Entendeu? E esse negócio do quanto mais melhor, não é bem assim não, né? Porque buscar a Deus em primeiro lugar, será que seria a gente ir muito para a igreja, ir bastante na igreja, né? A gente fazer culto segunda, terça, quarta, quinta, manhã, de tarde, de noite, né? E ficar na igreja o máximo possível, né? Ou então ou então, né? O que seria buscar a Deus em primeiro lugar? Né? A gente se trancar num mosteiro e jejum e orar 12 horas por dia? Será que isso seria buscar Deus em primeiro lugar? Mas vamos analisar bem, vamos raciocinar um pouquinho. Entendeu? Mas se eu for para a igreja todo dia, de manhã, de tarde, de noite, 3 vezes por dia, vai trazer algum benefício, será? Não sei, pode ser. Pode até ser que traga. Mas se eu ficar trancado no mosteiro orando 12 horas por dia, com certeza não vai trazer nenhum benefício. Nem para mim, nem para minha família, nem para meus vizinhos, nem para a igreja, nem para ninguém. Correto? Mas tem uma outra boa pergunta também. Se você for na igreja todo dia, de tarde, manhã e de noite, quem vai trabalhar? Quem vai cuidar das crianças? Né? Quem vai fazer um carinho para a esposa lá? Não vai ser você, o maridão? Quem vai fazer um carinho para o esposo, uma comidinha mais caprichada de vez em quando, não vai ser você, a esposa? Você vai estar lá na igreja? Não? Porque há uns tempos atrás, faz tempo já, mas tem algumas coisas que não tem como você esquecer, né? Eu já contei isso aqui na igreja. Né? Um irmão chegou para mim e falou assim, não era da nossa igreja, né? Mas enfim, quando me procuram, eu procuro aconselhar, seja da nossa ou não seja, na medida do possível, né? Embora alguém que pertence a uma outra igreja, o ideal é que ele se aconselhasse com o seu pastor, mas muitas vezes os pastores não dão atenção, né? E a pessoa vem, quer um conselho e tal. E aí vem e pergunta, pastor, eu estou com um problema, minha mulher quer largar de mim, então vamos conversar, vamos orar, vamos conversar, porque eu vou te ajudar. Vamos ver qual é o problema. Primeiro vamos ver se a gente consegue identificar alguma coisa que você, né, esteja errando, para poder arrumar, fazer corretamente, para poder ver se dá certo. Porque não é só fazer a oração, né? Quer dizer, só oração, né? A oração, orar e agir, né? Você tem que orar e agir. Orar, ação. Orar e agir. Aí, sabendo qual era a situação, ele falou, não, mas eu sou firme na igreja. Buscando a Deus em primeiro lugar. Eu vou no culto de segunda a domingo, à noite, todo dia. E no domingo eu vou de manhã também. E você trabalha de segunda a sábado. Por isso que eu não vou na igreja dia de semana. Só vou no domingo. Bom, mas peraí. Mas a sua mulher, ela é normal ela querer largar de você. Se você casar com outra, ela vai querer largar também. Você vai 8 vezes por semana na igreja, trabalha todo dia.
E quando sobra tempo, você fazer um agrado para a esposa, você conversar com ela, ter um relacionamento com ela, levar ela para passear no cinema, no shopping. A minha, se eu levar de vez em quando no shopping, ela dá chilique. Ela dá chilique não, que a minha já amadureceu, ela não dá mais chilique, ela é joia. Mas ela fica entristecida se não levar de vez em quando no shopping, dar um passeinho. Ela fica entristecida. Entendeu? Ontem mesmo, fomos no shopping passear. Entendeu? Eu não amo tanto assim shopping, mas eu amo a Deus. E depois eu amo minha esposa, porque Deus mandou amar a esposa, eu amo a esposa. E aí então eu acabo amando o shopping também, porque fazer o quê, né? Entendeu? Prestou atenção? Entendeu? Então o que acontece? Eu acho que o ideal, né, o culto, sistematicamente, nós temos 3, né, que é o culto sexta, domingo, e temos o PG, que não deixa de ser um culto, dia de semana. Né? Eu acho que o ideal é a pessoa ir para a igreja 3 vezes por semana. Eu acho que isso é o ideal. Né? Umas 2 vezes eu acho meio pouco, mas até ainda passa. Uma vez só, a pessoa não consegue avançar. A pessoa que frequenta a igreja uma vez só por semana, ela não consegue avançar. Ela é muito difícil, ela não cresce espiritualmente. Ela não consegue amadurecer. Pode guardar que eu tenho experiência. Pode acreditar. Se você estiver acreditando em mim, você vier na igreja, por mais que você tente, a não ser que for uma pessoa que o trabalho dela impeça, ela não tem jeito mesmo, e aí ela se dedica, ela ouve aqui em casa, pode ser, né? Mas né? É muito pouco. Então, mas veja bem, então tem um tanto que é pouco, mas tem um tanto que é muito também. Por quê? Se você faz muito uma coisa, vai estar faltando outra. Entendeu? Se você come meio quilo de arroz no almoço, tem alguma coisa errada, porque deve estar faltando feijão, deve estar faltando carne, você deve estar comendo arroz puro. Tem alguma coisa errada, vai te matar esse arroz. Entendeu? Então tem que ter um equilíbrio, as coisas. Então o que significa, respondendo aqui a pergunta, o que significa buscar a Deus em primeiro lugar? Vamos ler o texto aqui então, antes de responder. Mateus 6, 25 a 33. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste vos sabe do que necessitais. Aí vem o texto famoso. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Então tem sido interpretado muito erroneamente esse versículo, lido isoladamente. O que o texto quer dizer? O texto quer dizer que Deus cuida de nós, e nós temos que confiar nele, temos que ter paz, saber que tudo tem o seu tempo, saber esperar, tudo tem seu equilíbrio, né? E precisa tudo ter uma certa temperança, um certo equilíbrio, um pouco de cada, né? E esperar em Deus. Muitas vezes a pessoa, ela quer conseguir as coisas na força do braço, e aí vem a ansiedade, e aí é onde ela acaba exagerando em alguma coisa, e depois não consegue fazer a outra, né? E a gente precisa de um equilíbrio. Eu conheci um rapazinho bem pequenininho, né? E fortinho, muito fortinho, pequeno, e ele trabalha de servente pedreiro. E ela é muito forte, entendeu? Mas ela é muito rápido, ele não consegue fazer um negócio devagar. Mas ele vinha 1 dia, 2 dias, 3 dias, no quarto ele já não aguentava vir, porque ele trabalhava demais, ele é muito pequeno, ele trabalha demais, ele é muito forte, o cara, metade do tamanho dos outros, fazia o dobro do serviço dos outros. No 4º dia ele não aguentava mais, ele já sabia, no 4º dia ele não vem. Né? Então, a gente precisa ter um equilíbrio. Né? Então, na igreja, a obra de Deus, quanto mais firme nós tivermos, melhor. Né? Quanto mais nós pudermos nos dedicar
a obra de Deus, melhor. Só que nós temos que pensar o seguinte: obra de Deus, buscar Deus em primeiro lugar, não é só na igreja. Entendeu? Se for possível, eu creio que não é possível, mas se fosse possível você ser um crente melhor, mas ser um marido pior, um avô pior, um pai pior, um vizinho pior, um funcionário pior, um patrão pior, né? Se fosse possível, mas eu creio que não é possível, porque uma coisa puxa a outra, entendeu? Quando você é um crente melhor, você acaba automaticamente sendo um marido melhor, uma esposa melhor, um avô melhor, um patrão melhor, um funcionário melhor. Eu creio que uma coisa puxa a outra. Então, buscar Deus em primeiro lugar é isso, entendeu? Quando você tem a oportunidade de vir para a igreja, não perca a oportunidade, não deixe de vir por qualquer coisa. Porque deu um espirro, eu já não vou mais. Saiu uma nuvem lá no céu, eu não tenho guarda-chuva, eu não vou. Entendeu? Então, quando você tem a oportunidade de vir para a igreja, você vem, se dedique, vem o máximo de vezes que você puder. Mas você não pode negligenciar as outras áreas. Então, você tem que melhorar como crente, mas tem que melhorar como marido, como esposa, como filho, como pai, como patrão, como funcionário, como aluno, como professor. Entendeu? Isso é buscar a Deus em primeiro lugar. Presta atenção, para quem é santo, tudo é sagrado. Para quem é santo, nós não podemos ter uma ideia de que este lugar aqui é sagrado. Não. Nós não podemos ter essa ideia. Nós temos que ter a ideia que esta igreja, este lugar, isso aqui não é uma igreja, é um galpão onde a igreja se reúne. Esse galpão onde a igreja se reúne, ele é sagrado. Mas a minha casa também é sagrada, o meu trabalho também é sagrado. Onde eu colocar os meus pés é sagrado, ali eu tenho que ser luz. Isso é buscar Deus em primeiro lugar. Certo? Entendeu? Isso é buscar Deus em primeiro lugar. O dia que você estiver sendo luz aqui na igreja, estiver sendo bênção aqui na igreja, estiver ajudando na igreja, estiver ajudando a instruir outros, estiver ajudando a aconselhar outros, estiver firme, ainda por enquanto você não está, mas só de você estar presente aqui, ter um compromisso e tal, você já, né, mas também estiver melhorando como marido, como esposa, como professor, como aluno, estiver melhorando, aí eu falo para você está buscando a Deus em primeiro lugar. Né? Eu já vi muita gente dar cano no serviço para ir numa conferência, para ir, né, fazer a obra de Deus. Depois, quando volta, o patrão manda embora. Aí depois fica pedindo favor, se humilhando para os outros, porque está sem dinheiro, porque, entendeu? E eu vou falar um negócio para você, um homem de Deus de verdade, ele se humilha por amor ao evangelho, mas não por outras coisas. Come arroz puro, mas não se humilha. Entendeu? Não humilhar no topete, não envergonha o nome do Senhor, entendeu? A gente se humilha por amor ao evangelho, para ganhar uma alma. Isso sim, isso a gente está disposto a se humilhar o tempo todo e até morrer, né? Mas envergonhar o nome do Senhor, entendeu? Me ajuda aqui, compra um negócio meu aqui, porque eu estou precisando fazer uma viagem para a igreja, né? Quer dizer, a pessoa fala, mas espera aí, você não é crente? Você não tem dinheiro para fazer uma viagem? Lá na sua igreja, o pessoal não resolve, você tem que vir aqui pedir para mim, que sou do mundo. Prestou atenção? O mau testemunho. Mau testemunho. Buscar Deus em primeiro lugar, tem que dar bom testemunho lá fora também. Tá certo? Não? Amém. Vamos para a próxima pergunta. Né?